Queria, inclusive, aqui resgatar o que foi falado por um camarada aqui dos quadros que tem aqui nesse sindicato, que eu tenho como referência, como Toninho, como Mancha, como vários outros quadros aqui também. Tinha que ter falado isso. Peço já desculpa, porque eu não vou conseguir responder, tá, a todos. E algumas pessoas mais fizeram intervenção que eu acho que enriqueceu mais o debate, inclusive. Mas, assim, um tema que talvez eu não tenha desenvolvido, que é importante para que a gente possa compreender, inclusive, o próprio Brasil e a América, foi a Revolução do Haiti. O Haiti foi o único país, foi a única revolução negra e escrava vitoriosa na história da humanidade. A única. A França armou os escravos do Haiti para lutar contra a Inglaterra. Os escravos do Haiti derrotaram a Inglaterra, derrotaram a Espanha, derrotaram a França de Napoleão Bonaparte, que era o maior estrategista militar da história, e eliminaram a população de senhores de escravos e financiaram a independência das colônias espanholas. O Haiti, a Revolução Haitiana, ela é apagada do livro de história e tenta apagar também da nossa memória. E é muito importante a gente resgatar o que significou, e o Haiti até hoje paga um preço muito alto por ter ousado enfrentar as principais potências, não era imperialista ainda, podemos dizer assim, mas as principais potências da época. No Brasil, criou-se o medo da haitianização do nosso país. Quando vem o tema da independência do Brasil, e a possibilidade de enfrentamento do Brasil com Portugal e, portanto, com a Inglaterra por tabela, que era o país que já dominava Portugal, e em todos os países da América que foram adquirindo a independência, automaticamente foi também conquistando a abolição da escravidão, porque o exército era formado também por negros, mestiços, etc. O maior medo da elite brasileira, porque teria que armar os escravos para enfrentar Portugal, para enfrentar a Inglaterra, foi negociar a independência. Portugal reconhecia a independência do Brasil desde que o Brasil assumisse a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Ficaram com medo de armar os escravos e que aqui pudesse acontecer o mesmo que aconteceu no Haiti, derrotar Portugal, derrotar a Inglaterra e derrotar os senhores de escravos. É ali que surge a nossa dívida externa, que hoje é dívida pública. Por isso que é muito importante que o movimento negro e todas as organizações têm que ser pauta nossa, assim como era para a delegação dos países africanos que estavam na conferência de Durban. E mais ainda, não só o 7 de setembro, a gente tem que compreender a independência, mas inclusive o que significou a década seguinte, que foi uma das décadas mais violentas da história desse país, que é 1830, com as rebeliões no Maranhão, a Balaiada, que é considerada uma das maiores rebeliões populares da história da América, liderada por um cara chamado Negro Cosme. Tomaram o poder lá, tomaram o poder no Pará. A tentativa da revolta dos malês. Isso é importante para quando a gente for debater com a nossa classe, que parece que a gente é só levar pancada. Não, também teve muita luta, muita resistência e muita insurreição do nosso povo, sobretudo nesse período. Então a gente tem que reivindicar. E o medo do Haiti, o medo do fantasma do Haiti. Sobre a questão da lei da terra, muito importante, que a companheira falou aqui, que é acho que é Maria Luísa, isso, importante, porque o Brasil tem a maior concentração de terra do mundo, e parte se explica pela lei da terra. 1850 foi o ano que foi aprovada a lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico internacional de escravos. E no mesmo ano, qual era o que passava na cabeça da elite brasileira? Bom, se acabou o tráfico internacional de escravo, cedo ou tarde vai acabar com a escravidão. E havia uma lei que foi aprovada na década de 1830 que dizia o seguinte: a todo aquele que prestou serviços relevantes para o Estado brasileiro pode requerer terra junto a esse Estado. E quem foi aqueles que mais trabalharam nesse país? Justamente os escravos. Por isso que é aprovada a lei da terra, para evitar com que os negros tivessem acesso à terra. A lei da terra diz o seguinte, muda a lei anterior, diz o seguinte:
O acesso à terra se dá mediante a compra. O Estado deixa de ser doador e passa a ser vendedor de terra. E aí você tem o grande latifúndio, não só para os escravos não ter acesso à terra, mas inclusive para que os imigrantes europeus que aqui chegassem também não tivessem acesso à terra. Ainda que algumas províncias aqui do sul-sudeste teve isso, mas também isso. E os indígenas também, porque para comprovar que a terra era sua tinha que ter documento, e os povos indígenas não tinham, e ali também começa o processo de genocídio. Isso explica em parte isso aí. Abolição da escravidão, acho que é outro tema também. Veja, a abolição da escravidão não foi como eles falam, não. A abolição da escravidão se deu diante de uma situação pré-insurreicional. O chão estava rachando no pé dos senhores de escravo, do Império. Primeiro em função da Guerra do Paraguai, depois da Guerra do Paraguai, que foi genocídio negro, mas também parte do exército começou a se negar a resgatar escravos fugidos. E aqui em São Paulo, inclusive, estavam resgatando os escravos na senzala. Então, a escravidão, o Império perde um dos seus pilares, que é o exército. Não sei se vocês sabem, mas os primeiros a defender a abolição no Brasil de maneira formal foram os senhores de escravos do Nordeste. Porque quando finda o tráfico internacional, entra em cena o tráfico interprovincial, porque as províncias do Nordeste estavam em decadência. E, portanto, os senhores de escravos do Nordeste estavam vendendo escravos para a região sul, sudeste, sobretudo para cá, para São Paulo, Vale do Paraíba, o café, etc, etc. Mas chega um determinado momento que o escravo fica muito caro. E ele chega à conclusão que era melhor o trabalho livre, não do negro, do imigrante. E aí as câmaras aqui na região sul-sudeste vão votando contra o tráfico interprovincial. E os senhores de escravos do Nordeste não tinham para quem vender os seus escravos. E aquela cor já começa a defender a abolição da escravidão com indenização. E ameaçam abrir fogo contra Dom Pedro II. Ele perdeu o segundo apoio dos senhores de escravos do Nordeste. Depois tem uma crise da Igreja Católica com Dom Pedro, que era maçom. E também, mais à frente, a Igreja Católica rompe, mas também porque tem todo movimento a nível mundial. E qual a importância disso? Porque era a Igreja Católica que dava o conteúdo ideológico da escravidão. E ela rompe também. Ou seja, o Império ficou sem 3 pilares fundamentais. E começa a ter um movimento abolicionista por baixo, que a história não conta, que são os abolicionistas anônimos, se juntando com os brancos pobres, que também via na escravidão um obstáculo para a sua inserção no mercado de trabalho. E vejam bem, tem 2 leis que, se a gente fizer a conta, a gente entende até onde poderia ter escravidão no Brasil. A lei do ventre livre só libertava quem estava, não libertou ninguém, que estava no ventre. Quem tinha nascido um ano antes ou um dia antes dessa lei ter sido aprovada não tinha direito à liberdade. Depois vem a lei do sexagenário, que diz 60 anos. Aí os senhores de escravo é pouco, 63, 65. O cara que nasceu em 1870, ele só poderia ser libertado pela lei do sexagenário. Significa que teria escravos no Brasil até a década de 1930. E é essa situação pré-insurreicional que faz com que a elite brasileira, para preservar o sistema, ela aprove de maneira muito apressada a Lei Áurea, que tem apenas 2 parágrafos. E aqueles que disputavam entre eles se uniram em relação a isso, para preservar o regime, porque reforma agrária no Brasil só poderia ser feita efetivamente com o movimento por baixo. A abolição da escravidão significou isso. E ela praticamente anula todas as outras leis que não são leis abolicionistas, pessoal. Lei do ventre livre, lei do sexo, era para prolongar a escravidão. Prolongar a escravidão por mais tempo possível. Por isso eles fizeram isso. E foi uma abolição da escravidão foi importante, sem reforma agrária. O Brasil foi o país que fez a independência, preservando a escravidão, e a abolição, preservando o latifúndio. Mas é assim, eles sempre se enfrentam com o nosso povo. Porque depois tu tem contestado, depois tu tem canudos, depois tu tem revolta da vacina, depois tu tem revolta da chibata. Hoje eu já chorei pra caramba, porque a neta do João Cândido mandou um vídeo para mim, que hoje é o dia em que meus alunos na minha escola iam apresentar.
Eu negociei com a direção da escola, organizei os moleques lá e eles vão apresentar hoje um trabalho sobre a revolta da Chibata. Completar 104 anos hoje, se eu não estou enganado. E eu, entrei em contato com o Elias, falei, Elias, pede aí pro Candinho, que é o filho do João Cândido vivo, gravar um vídeo para os moleques lá depois, quando terminar a apresentação, eles projetar. Aí gravou o Candinho e gravou uma neta dele que fez uma fala maravilhosa. Quando eu assisti, e o Elias também, então é um negócio assim muito... Mas assim, a luta do nosso povo é essa. Tá? Por que isso tem uma importância grande? Porque na atualidade, quando perguntaram sobre o que significa o governo do PT, nós votamos um voto crítico. Mas não foi um voto no PT, foi um voto contra Bolsonaro. Porque a gente não tem nenhum acordo com o governo do PT. Nenhum acordo. Nenhum acordo. E a gente viu o que aconteceu agora recente. Por que votar em Bolsonaro? Porque colocava o regime em perigo. Eles tinham um projeto de fechamento do regime, que é o projeto que a ultradireita brasileira tem diante desse processo de recolonização do Brasil. É atacar mais os trabalhadores, mais com um regime mais fechado, para aprofundar o processo de recolonização. Mas é importante a gente entender o que significa o governo de Frente Popular. Os ministérios, a incorporação dos lutadores a esse governo. Nos Estados Unidos, na década de 80, na década de 90 também eles fizeram isso. No momento que teve um ascenso, após a morte de Rodney King, que era um motorista que foi brutalmente espancado, qual foi a estratégia dos governos? Criar o que ficou conhecido como secretarias simbólicas. Secretaria de Negros, Secretaria de Mulheres, Secretaria de LGBT, não para atender às demandas desses setores oprimidos, mas justamente para dar legitimidade aos ataques aos setores oprimidos. E no Brasil se reproduz isso. No Brasil se reproduz isso. O Ministério, a Secretaria Ministério da Promoção da Igualdade Racial, na minha opinião, é para isso. É para travar as lutas. Travar as lutas. No Maranhão, não sei se vocês sabem, tem Alcântara, que é justamente o município com a maior quantidade de quilombolas no Brasil, e que tem uma base militar em Alcântara, e que cada vez mais se expande, vai expulsando as comunidades. E aí, de novo, mais expansão, mais expulsão. E esses camaradas fizeram parte de uma comissão que o governo preparou para discutir o tema da titulação dos territórios dele. Não teve titulação, romperam, entraram com uma ação, além da luta, entraram com uma ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ganharam. E a Corte diz, governo, cumpra. Se o governo Lula cumprisse a titulação das terras e remanescentes de quilombolas em Alcântara, abriria uma jurisprudência para todas as comunidades tradicionais em toda a América Latina que estivesse na mesma situação. Era uma vitória continental. Sabe o que eles fizeram? Foram lá, prometeram que vão iniciar os trabalhos a partir do próximo ano para titular as terras de remanescentes de quilombo, desde que o movimento não entre mais com ação na Corte Internacional. Para o movimento tirar a pauta. Foi uma derrota. O advogado das comunidades falou, quando todo mundo estava nas redes sociais, toda a esquerda reformista comemorando, o advogado da comunidade falou, isso aqui é um equívoco grande, é um crime grande, porque era algo que poderia se estender, inclusive, para toda a América Latina. Toda a América Latina. Agora, qual a importância da gente em relação a isso aqui, quando o companheiro perguntou? E aí, qual a perspectiva? A gente não consegue, prever, evidentemente. Mas a gente tem que se organizar. A gente tem que se organizar. A burguesia, ela tem consciência histórica. Ela tem, então ela consegue se prever, precaver, porque ela tem essa consciência histórica, que tem a ver com o tema, que foi falado, acho que foi pela Rô. Eles sabem que o tema das opressões de mulher, de negros, de LGBT, de indígena, se transformaram em temas explosivos. Explosivo. Isso que Lenin já falava no início do século passado, quando ele discutia a importância das políticas democráticas, e ele dizia, a revolução, inclusive, pode surgir a partir de uma luta democrática por independência nacional. O que aconteceu nos Estados Unidos? O assassinato de um preto, favelado, ex-presidiário, desempregado, colocou toda a burguesia dos Estados Unidos no paredão, toda. O Trump teve que se esconder no bunker. Teve que se esconder no bunker. Qual foi o problema ali do Black Lives Matter? O que eles fizeram? Pegaram um movimento extremamente rico que vinha por baixo, que era mais pluriétnico do que os que aconteceram na década de 60 e menos policlassista.
Parte dos brancos que antes estavam ganhando para a política de supremacia estavam junto com o movimento. Os racialistas também não conseguiram conter o movimento. O que eles fizeram? Canalizaram tudo para a eleição. E o que acontece agora? Trump, eleito. Essa é a tarefa dessas organizações, é tirar a energia da rua e jogar para a institucionalidade. No Brasil, tem um monte de gente que inclusive está negando a jornada de junho. Negando a jornada de junho. E a jornada de junho foi justamente o momento em que o tema racial mais teve visibilidade no país. Qual era uma das principais palavras de ordem da jornada de junho? Cadê o Amarildo? Sabe quem é o Amarildo? Era um operário favelado que foi morto A polícia fazia isso permanentemente, mas na jornada de junho não. Cadê o Amarildo? A Ana Cláudia se transformou, que foi aquela mulher que foi assassinada pela polícia, que foi arrastada por metros e metros, se transformou no símbolo da luta contra o feminicídio negro no Brasil. Por que depois vem o projeto Escola Sem Partido? Porque a molecada aqui em São Paulo, com a reorganização das escolas de Alckmin, ocupou as escolas e se transformou num turbilhão que se expandiu por todo o país. E quem eram aquelas pessoas que estavam ocupando as escolas? Eram mulheres, LGBT, pretos, que inclusive estavam discutindo esses temas. Por um momento, a burguesia perdeu o controle sobre uma das principais instituições para a reprodução da ideologia dela, que é a escola. E um momento de uma solidariedade muito grande entre professores e estudantes. Por isso que vem a Escola Sem Partido também. O tema racial ganhou uma importância muito grande. Eu costumo falar que quando eu comecei a palestrar, ir para a escola, a gente não tinha muita manha e tal, um monte de moleque novo. E aí a tática era, vamos perguntar quem é preto aqui. Depois a gente pergunta de novo no final para ver o que deu. Então a gente perguntava, um ou dois levantava a mão assim. Porque era muito forte o mito da democracia racial. Você vai na escola agora, você pergunta quem é preto, até os brancos estão levantando a mão, entendeu? Porque o tema foi para um outro patamar. E o que eles fazem? Eles estão tentando, por isso que eles vão disputar. Por isso que a burguesia tem política para a opressão da mulher. A burguesia tem política para negros e negras. A burguesia tem política para LGBT. A burguesia tem política para os povos indígenas. E, na minha opinião, esse governo cumpre com essa tarefa. A questão do Banco do Brasil. Qual é sempre a desculpa que tem para Lula não ter políticas para a classe trabalhadora? O Congresso é reacionário. E o Congresso é reacionário, sim. E uma parte deles, inclusive, é de base de apoio do governo Lula. Na questão do Banco do Brasil, o Lula resolveria com uma canetada. O governo é o maior acionista do Banco do Brasil. E ele poderia resolver o problema sem ser necessário passar pelo Congresso, mas não tem política de reparações. Não tem. E já está caindo a ficha para várias organizações. Vou falar para vocês, não duvidem do nosso povo. Pode ser que a gente não avance para uma revolução. Pode ser que não. Pode ser que a gente avance. Por isso que é importante a gente estar organizado, ter programa. O movimento do quilombola, talvez o mais importante do Brasil, é um movimento chamado Moquibom. É o movimento do Maranhão. Esse movimento surge quando as organizações são incorporadas ao Estado e começam os ataques aos quilombolas, tanto do governo nível estadual como do governo Lula também. E um quilombola é assassinado, chamado Flaviano, em 2010. E os caras ficaram 2 dias vigiando o corpo do Flaviano para que os caras não fossem lá retirar do local do crime. A partir daquele momento que foi tão impactante, o movimento falou, vamos romper com a organização chamada Coneruc e construir um movimento. E qual era a tática de luta? Retomada de territórios. Qual a tática de luta dos indígenas? Retomada de território. Surgiu em função disso aí, dessas contradições. E eu acredito que o movimento está começando, eles ocuparam o INCRA, está mais ou menos com umas 2, 3 semanas. E estão dizendo, nós temos que voltar à retomada de território porque eles não resolveram os nossos problemas. E eu acho que a pauta contra a escala 6x1, eu acho que é uma pauta que nós temos que incorporar. Inclusive ao programa de reparações históricas. Porque é muito importante, a gente trabalhou quase 400 anos com uma escala 7x7, trabalhando 14, 16 horas por dia. Sobretudo, nós temos que exigir nesse momento. E aí sim,
Exigir do governo, porque tem uma parte, por exemplo, Silvio de Almeida, que popularizou o termo racismo estrutural. A ideia é o seguinte: ele identifica que existe racismo em todas as estruturas, parece uma coisa radical, porque é racismo estrutural, parece uma coisa explosiva. Ele identifica o racismo, não identifica os racistas. O Estado parece uma casca vazia, como ele diz. O Estado controla o Estado, quem está mais organizado, articulado na sociedade. Então nós temos que ocupar isso aí, os negros e os antirracistas também. O Estado para nós é um Estado classe. Esse Estado tem dono. Nós não negamos a importância dos revolucionários participar do parlamento, por exemplo. Mas nós temos que entender que esse Estado tem dono, e são os herdeiros daqueles que escravizaram o nosso povo por quase 400 anos. Por que isso é importante? Porque quase todo movimento negro reconhece que existe um projeto de genocídio. Uma parte considerável diz: o projeto de genocídio é um projeto de Estado. Mas ninguém identifica quem é o dono desse Estado. É essa burguesia que nós temos que expropriar. Não dá para vir com um papinho que a escala 6x1 vai gerar inflação vai gerar desemprego. É mentira. Porque quando foi para acabar com o tráfico internacional de escravos, eles utilizaram o mesmo argumento. Com o fim do tráfico vai quebrar com a economia. Na abolição, a mesma coisa. Isso é coisa de comunista. Vai quebrar com a economia do país. Com a CLT, a mesma coisa. Agora vem com esse papinho. Muito pelo contrário, nós temos que ir para cima deles. Tem que dizer que essa burguesada, esses 50 homens brancos, que são os mais ricos do Brasil, tem que ser expropriado. Expropriado. Tem que defender a expropriação dessa gente. O lado do estado, que é um dos estados mais pobres do Brasil, um dos mais negros do Brasil, ao mesmo tempo, um dos mais pobres. Tem um dos caras que é mais rico do mundo, que é um cara chamado Wilson Mateus, que tem uma rede de supermercado que está se expandindo por todo o país. O cara paga 2% de ICMS com uma lei que foi aprovada por Flávio Dino. O nome da lei é Lei Mateus. Lei Mateus. A escala 6x1 está batendo nos trabalhadores dele por baixo. Inclusive, já tem até debate sobre necessidade de greve. Camaradas, não tem descanso no Mateus. Quando é o horário de descanso, os trabalhadores são obrigados a ficar atendendo pelo aplicativo. Ticket de alimentação sem conto, não dá R$3 por dia, não dá um café da manhã, e os trabalhadores são obrigados a comprar no Mateus, sem conto. Nós temos que defender a expropriação desse povo. Temos que defender a expropriação desse povo, ir para cima. É o momento da gente fazer isso aí. A classe está discutindo, estava conversando com um camarada que eu queria... Quando eu discuto no início do ano, eu discuti sobre o VAT com os meus alunos. Aí, professor, não sei o que tem mais, papapá, aquela coisa toda, era interessante. Agora a molecada toda está discutindo. Sobretudo terceiro ano, preocupado com o mercado de trabalho. Então, acho que é uma pauta importante que a gente tem que tomar. E, por fim, eu sei que tem um monte de coisas aí, né? Eu fiquei sabendo da história lá de Maria Firmina, foi a Pagô que me apresentou. Eu não sabia. E, de fato, ela... Na introdução do livro cita o Gira Vermelha. Se me sobra dar tempo, eu vou recitar a música aqui. Um outro tema também que eu acho que é importante, a gente está falando muito aqui de escravidão, eu costumo falar o seguinte, porque essa questão do racismo estrutural, quando acontece racismo, aí você vai, o burguês praticou racismo, a empresa dele falou, de fato, isso aí é um problema do racismo estrutural. Trump, quando teve que reconhecer, isso é um problema do racismo estrutural. Carrefour, assassinaram o João Alberto, a direção da empresa. Problema do racismo estrutural. Ou seja, parece que tudo fica no passado. Os 380 anos de escravidão. Então a gente está lutando contra fantasmas. Contra Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, etc. Não, como diz lá no Maranhão, esse povo está vivinho da Silva. Vivinho da Silva. Eles existem. Eles estão aí. Digo para vocês, quer entender o problema do negro hoje, sobretudo do favelado, tem a ver com 380 anos de escravidão? Tem, mas tem a ver com 30 anos de recolonização do país, de privatização, de destruição das empresas. Por isso que isso vem acompanhado também com o processo de genocídio, Carandiru, Vigário Geral, Corumbiara, Eldorado dos Carajás. E nos últimos 20 anos, no Brasil, foram assassinados 1 milhão de pessoas, 70% pretos e pretas, que tem a ver com esse modelo decadente do capitalismo no nosso país, decadente do capitalismo, 1 milhão de pessoas assassinadas. E o que tem feito esses governos? O que foi que fez o Lula em 2006? Aprovou a lei antidroga, que elevou até a última potência o encarceramento em massa da população negra no Brasil, sobretudo das mulheres.
Agora, muito recente, vergonhosa a posição do Silvio de Almeida, quando ele era ministro da Secretaria de Cidadania. Privatização dos presídios, gente. Privatização de presídio é transformar favelado em mercadoria. E foi privatizado na cara dura. Na cara dura. Ah, eu vou me posicionar aqui, ó. Depois de muito tempo, eu vou me posicionar, mas aqui é o Silvio de Almeida cidadão, não é o Silvio de Almeida ministro. Agora, recentemente, foi aprovado um projeto do União Brasil que endurece o Código Penal brasileiro. Isso está com 2 semanas. Do União Brasil, o relator é o Kim Kataguiri. Esse miserável mesmo, não é assim? Tá? Ele que é o relator. E o PT aprovou. E depois ele faz uma nota dizendo: pô, legal, pela primeira vez aí o PT está ajudando a gente a endurecer o Código Penal. Isso agora. E sabe quando que se deu isso? Depois, dias depois, do sobrinho do Eduardo, que vai fazer o show daqui a pouco aqui, ter sido assassinado na frente daquele supermercado chamado Oxo. O pessoal chama Oxo, sei lá. Com 8 tiros na cara, com 8 tiros e tiros também na cara. E depois aparece uma imagem em que o corpo no chão, o cara que matou do lado, e as pessoas entrando e saindo naturalmente do supermercado. Naturalmente do supermercado. O supermercado continuou aberto. E o corpo lá estendido no chão. Coisa mais absurda. Esse projeto foi aprovado depois do assassinato do Rian, um menino de 4 anos na Baixada Santista, com uma investida da polícia, troca de tiro da polícia com 2 adolescentes, inclusive um morreu, 4 anos de idade. Sabe quem era o Rian? Era o filho do cara que foi assassinado pela mesma polícia em fevereiro desse ano, que usava muleta. E a mãe dele disse: o meu filho vivia dizendo que queria morrer, e a polícia foi lá e matou o filho porque tinha perdido o pai, a Beatriz. Ficou sem o filho, ficou sem o marido. É esse o tipo de sociedade que a gente tem que destruir. Gente, é irracional. O capitalismo é irracional. Se o racismo era para dar racionalidade à escravidão, o racismo continua tentando dar racionalidade a uma forma de organização completamente irracional. Digo, irracional. Por isso que qualquer política que não combine a questão de classe com a questão de raça, a questão de classe, é inconsequente. Inconsequente. É necessário combinar essas 2 coisas para que a gente possa se livrar desse modelo de organização social, e eu acredito piamente nisso, e construir uma sociedade de homens e mulheres livres. Queria ficar por aqui. Obrigado.